desejo de Deus é que o Evangelho chegue aos confins da terra. E para isso, nós vamos analisar Atos capítulo 1, versículo 8. No livro de Atos, no capítulo 1, no versículo de número 8, está escrito assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Lucas, nesse texto, ele faz uma transição da ressurreição de Cristo para a promessa do Espírito Santo. Jesus, quando nós analisamos esse texto, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele redireciona os olhos de seus discípulos para a ação missionária. Analise comigo Atos capítulo 1, versículo 8. A primeira parte que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Nós, como igreja, nos reunimos para buscar o poder de Deus. Nos alegramos quando sentimos a presença e a manifestação do Espírito Santo. Muitos dos nossos irmãos buscam o poder do Espírito Santo. Mas a pergunta que fica é: para que e por que desejamos o poder do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo é derramado sobre as nossas vidas para que fiquemos entre quatro paredes? Será que o Espírito Santo é derramado ou buscamos a presença e o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas para ficarmos no nosso ativismo de semana a semana dentro da igreja, no nosso ativismo? Ora, o texto que eu acabei de ler, ele diz: Mas recebereis a virtude, ou seja, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. O poder que a igreja recebe não é um poder político, não é um poder intelectual e muito menos um poder ministerial. Mas diga-se de passagem que este poder que a igreja recebe é um poder espiritual. E o texto mostra de forma clara que a fonte desse poder é o Espírito Santo. E esse poder, ele é concedido para uma finalidade, para que a igreja seja testemunha de Cristo, como bem diz o texto, até aos confins da terra. E Lucas continua ainda no texto dizendo: E ser-me-eis testemunhas. E aqui eu quero chamar a sua atenção, meu querido e amado irmão. E ser-me-eis, preste atenção na palavra, testemunhas. O termo testemunha pode significar alguém que relata o que viu e o que ouviu. Também pode significar alguém que está pronto para dar a vida, para testificar do que viu e ouviu. Para quem é advogado, sabe muito bem o que eu vou dizer aqui neste momento. Por exemplo, num processo judicial, são interrogados testemunhas. Mas eu chamo a sua atenção para essa palavra que talvez para alguns passem até por desapercebidos. A palavra testemunha no texto aqui, essa palavra testemunha no grego corresponde a mártir. Isso mesmo, irmãos. A palavra testemunha no texto aqui significa mártir. Mártir é alguém que com sua morte dá testemunho da verdade.
O texto vai mostrar que ser testemunha, isso implica numa disposição íntima, não só de sofrer, mas de se sacrificar ou sacrificar a própria vida por uma causa. Os discípulos eram testemunhas que haviam presenciado um fato extraordinário, um fato glorioso, ou seja, a ressurreição de Cristo. E essa notícia, ela deveria ser anunciada até aos confins da terra. Ainda que para isso, querido e amado ouvinte, a morte fosse um preço a ser pago por eles. Olha que coisa linda. Isso é ser testemunha, sacrificar-se por uma causa. É o que Deus deseja do seu povo, daqueles que são comprometidos com a obra missionária, aqueles que são comprometidos com o reino, que sejam testemunhas. Sacrifiquem-se pela obra do Senhor Jesus Cristo, para que o evangelho do reino possa alcançar os confins da terra, mesmo que isso implique a sua própria vida. Mas o texto vai continuar ainda. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aleluia! Isso aqui é muito profundo, querido e amado irmão. Porque muitos líderes, eles têm contraído a chamada síndrome do primeiro Jerusalém. Muitos líderes, por uma falta de entendimento e compreensão de Atos capítulo 1, versículo 8, têm contraído a síndrome do primeiro Jerusalém. Talvez por uma falta de uma análise mais profunda do texto, eles chegam a dizer que não é responsabilidade dos tais se envolverem no comprometimento com o evangelho, com a expansão do reino aos confins da terra. Muitos chegam a dizer que a preocupação ou a maior necessidade é com a sua própria Jerusalém. Alguns chegam a afirmar que se em Jerusalém houver necessidade do evangelho, é aqui mesmo que nós vamos permanecer. Mas eu quero te orientar e chamar a sua atenção, porque esta é uma visão completamente distorcida do texto de Atos, capítulo 1, no versículo 8. Eu atrevo-me a dizer até mesmo que é algo que está fora dos planos, propósitos e fora da vontade de Deus. Porque quando analisamos as Sagradas Escrituras, nós temos a consciência e o entendimento que tanto do Antigo Testamento quanto o Novo Testamento vai mostrar que o desejo e a vontade do Senhor é que o Evangelho chegue às tribos, nações, línguas, ou seja, que o Evangelho venha se expandir e chegue aos povos não alcançados, chegue aos confins da terra. Essa é a vontade, esse é o desejo do nosso Deus. Atos capítulo 1, versículo de número 8, nos mostra uma ideia de simultaneidade. Sim, mostra a ideia de simultaneidade. Observe que os termos usados tanto em, como em e até dão a ideia de que as testemunhas estarão espalhadas por toda Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra ao mesmo tempo. Esse é o desejo, esse é o propósito, esta é a vontade de Deus,
que o Evangelho chegue aos confins da terra. E para isso, meu querido e amado irmão, nós, como igreja, estamos dispostos a sermos testemunhas, como o texto diz? Será que estamos dispostos a nos sacrificarmos em prol do Evangelho? Será que estamos dispostos em ver este Evangelho alcançar de verdade e de fato os confins da terra, mesmo que seja pago um alto preço? Será que estamos dispostos? Eu quero finalizar este curto e pequeno vídeo produzindo ou reproduzindo, melhor dizendo, para vocês uma frase que eu li e achei muito interessante, que diz assim: se a igreja primitiva tivesse pensado que todos os moradores de Jerusalém deveriam vir a Cristo primeiro, antes de sair aos campos brancos, o Evangelho jamais teria chegado a Antioquia, Éfeso, Macedônia, Roma, a América. Se os cristãos pensassem desta forma, o Evangelho nunca chegaria a mim e nem a você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te direcione e te oriente. Amém.